Fala galera, pessoal aí de casa, estamos aqui com Ideia Quente Podcast, retomando, ressurgindo como uma fênix. O projeto estava parado um tempo, mas aí hoje a gente está de volta aqui com convidados especiais. Eu estou aqui com dois grandes psicólogos, que é o Pedro Lira e a Ellen Cristina. Gente, muito obrigado por estarem aqui para a gente trocar esse papo sobre saúde mental, tudo. A gente sabe que hoje em dia com as redes sociais, a rotina, né? Tá fácil enlouquecer hoje em dia, né? E a gente vai trocar esse papo. Muito obrigado, viu? Por vocês terem topado aqui, gravar o podcast Ideia Quente. Mas antes da gente começar o nosso papo aqui, vamos para os nossos patrocinadores. E o primeiro patrocinador é a plataforma mais completa de saúde, que é a Rede Integra Saúde. A gente vai estar mostrando aqui um pouco do site, tá? Pessoal, Rede Integra Saúde é como se fosse um marketplace de profissionais super bem qualificados. Lá você encontra psicólogo, terapeuta, médicos, profissionais bacaníssimas como o que estão aqui na minha... Estão aqui. Você pode consultar com o Pedro, com o Ellen lá, beleza? Faz o cadastro lá, é de graça, tá? É uma rede ali que vai conectar o profissional da saúde a você, né? Então, se você tem algum problema, está procurando um profissional da saúde, você vai encontrar lá na Rede Integra Saúde, beleza? Não paga nada, faz seu cadastro lá e é isso. O nosso segundo patrocinador é o Consumo Real, que é o canal, o melhor canal sobre carros e automobilismo. Então, dá uma pesquisada lá também no Instagram do Consumo Real e no canal do YouTube também, tá bom? Estamos com a plaquinha aqui do Consumo Real e vale a pena. Bom, pessoal, obrigado por estarem aqui no Ideia Quente, né? Esse projeto aqui, eu antes entrevistava o pessoal no meio da rua, até em rodoviária já entrevistei o pessoal, e agora estamos chique, estamos aqui com o estúdio, né? E vamos trocar essa ideia, né, sobre saúde mental. Tempos atrás eu estava vendo uma pesquisa que onde a média ali do brasileiro, ele passa 4 horas no celular, né? E eu acho que ele passa até mais, né? Como esse tempo longo ali de tá toda hora na rede social, trabalhando ali na frente do computador, né? Como isso pode impactar na saúde mental das pessoas? Perfeito. Gratidão pelo convite, Felipe. Nossa, é uma honra estar aqui contigo, presente. Ellen. Bom, acho que para começar esse assunto, Felipe, entender onde a gente se atravessa na tecnologia, né? Ou talvez como que a tecnologia nos atravessa, né? Eu vou começar aqui olhando para a câmera, entendendo que eu tô aqui de um lado, tem uma outra pessoa de outro lado, que ela faz esse duplo e essa conexão, né, acontecer aqui entre nós, e que isso vai se ampliar numa esfera muito... eu posso colocar ampliada, né, além da percepção que a gente tem sobre a realidade. Então, a tecnologia, né, o uso da tecnologia em excesso é algo que tem sido uma preocupação. Eu, pelo menos enquanto psicólogo, vejo isso como uma questão, né? Porque nós estamos criando e fazendo, na verdade, não estamos desenvolvendo funções que são essenciais para o nosso desenvolvimento, né, Ellen? E aí, quando eu entro nessa seara de pensar em desenvolvimento, né, pensar em crescimento, o uso das tecnologias, eles contribuem até um momento. O momento em que você não se torna dependente daquilo e daquela ferramenta, né? Como algo que faz parte de você, né? Quando a gente traz muito isso, eu vou trazer, num contexto muito ampliado, né? Saiu recentemente uma pesquisa pelo IPEA que traz para nós, Ellen, que mais de 80% da população brasileira até 2028 é uma população que vai ser mais idosa. E em contrapartida disso, nós estamos numa crescente da tecnologia com pessoas mais novas, mais jovens, né? Então, nós temos uma crescente da tecnologia surgindo, nós temos uma população que daqui pouco tempo estará
envelhecida e carecida de recursos que não sejam tecnológicos para o nosso desenvolvimento, né? No dia a dia de vocês, por exemplo, Ellen, vocês encontram mais casos assim, de ansiedade, até de vício mesmo, como o Pedro comentou. Vocês estão vendo que isso está cada vez mais comum? Sim, Felipe. E é muito comum jovens aparecer lá no consultório, né? Jovens com problemas de transtorno de ansiedade, crianças também já têm atribuído aí o transtorno de ansiedade muito precocemente. Eu acredito que tem a influência muito grande das telas, né? Das redes sociais. Sim. Por exemplo, criança ter celular com 4 anos, 2 anos, vocês acham legal ou isso pode ter impacto negativo, né? Você acha que a pessoa realmente pode... a criança pode passar horas e horas ali, Sim. né? A gente vê muito isso com tablet, né? Sim. Isso pode ser prejudicial? Sim. Na realidade em que eu atravesso hoje, né, falando de tecnologia e realidade, Felipe, tenho visto jovens que chegam para a clínica com muito problema de ansiedade, como a Ellen trouxe, mas é um tipo de ansiedade que ela vem com o aceleramento desse tempo. A forma como eles enxergam o tempo hoje é diferente do tempo que a gente tinha de ter mais tranquilidade para lidar com as adversidades da vida. Quando eu faço um recorte disso, Felipe, eu penso, não é nesse ponto, mas, por exemplo, Ellen, que quando eu estive nessa fase de desenvolvimento, né, eu cresci dentro de uma casa que teve, assim... pé de abacate, tinha um pé de caju, tinha, sabe, outros reforçadores. E recentemente eu tive um paciente que ele foi diagnosticado desde criança com altas habilidades e que foi muito interessante esse processo de construção de um processo com ele, porque é um adolescente de 15 anos que ainda está nesse processo de maturação, mas que ele foi criado a partir da pedagogia de Waldorf, que é um estilo de pedagogia que ensina às crianças o contato com a natureza. Então, o brincar que ele aprendeu sempre foi com a dinâmica da natureza, trazendo questões ambientais. Diferentes áreas de lazer. Se preocupando com o futuro, que é o real futuro também, não só o tecnológico. Não, com certeza. Eu quando era criança, eu joguei muita bola na rua, golzinho na rua, soltei pipa, Sim. Subia em cima de árvore, aí estourava o tampão do dedo. E um tempo pra trás, eu fui jogar um futebol com a molecada que tava no meio da rua lá, um golzinho, né? E, cara, deu uns 10 minutos, algumas crianças já pegaram o celular, já não aguentaram nem Sim. correr tanto assim pra brincar e tal. Sim. Então, realmente, isso é bem atual. Tá cada dia mais comum, né? O que aparece muito no consultório é pacientes falando a queixa assim, não consigo assistir um filme inteiro mais. Eu tenho TDAH? Tipo, Sim. já preocupado, né? E querendo um diagnóstico pra ontem. E não é assim. A gente sabe que na psicologia Sim. é tudo um processo, leva tempo, né? Sim. Até a gente encaminhar para o psiquiatra também, para ter um diagnóstico, Sim. fazer os testes. Tem muito tempo ainda. Então, tipo assim, como leva muito tempo e a gente vive numa sociedade imediatista, a gente pode responder essa pergunta dizendo que sim, as redes sociais, elas estão prejudicando a saúde mental e dos nossos jovens. Então, e recentemente teve um caso, né, no reality show Big Brother, né, a Vanessa Lopes é uma influenciadora que tem milhões de seguidores ali no TikTok, no Instagram, e ela desistiu do programa, né, o prêmio hoje está em torno de 3 milhões, né, e o que o pessoal diz que ela teve uma espécie de surto, onde ela estava saindo ali fora da realidade e tudo, onde ela estava meio paranoica também, com medo de cancelamento e outras coisas. O que aconteceu com a Vanessa ali para ela estar desistindo do prêmio e tudo, e não ter conseguido ficar até o final no reality show? Perfeito, Felipe. Acho que eu vou tentar fazer uma leitura que seja simples e acessível aqui, né? Mas entendendo que
O que aconteceu ali naquele momento foi um episódio agudo de psicose, né? E esse episódio, ele traz em si um contexto de delírio, de alucinação, de um comportamento desorganizado, né? Então, todas aquelas manifestações que aconteceram, elas vão partir, e quando a gente olha para um diagnóstico, para algo, para ser de uma investigação do que pode ser aquilo, nós precisamos entender essa sintomatologia primeiro. Então, as manifestações desses sintomas, será que foi só naquele momento ou isso perpendurou, né, ao longo dos dias? E até para fechar um diagnóstico, precisa, né? É como se fosse pré-requisito, sabe? Precisa preencher os pré-requisitos, as etapas, a sintomatologia toda para fechar um diagnóstico. Então, assim, quando se pronunciaram no Instagram da participante do Big Brother, falaram que ela estava em tratamento, 24 horas em observação com os pais, em 30 dias, né? 30 dias é um tempo, assim, que dá para saber, né? Se é um transtorno psicótico breve, se é um transtorno agudo. Sim, e nós também fazemos esse link, Felipe, né, Ellen, de entender o contexto do sintoma. Nós olhamos para esse período de 30 dias e entendemos se isso vai se enquadrar dentro de um quadro, né, imagina um quadro psicótico, né, que aí eu tô falando de alguma coisa que cabe dentro de um transtorno. Então, por exemplo, passado esse tempo desses 30 dias, né, de estar tendo essa sintomatologia, isso pode ser uma outra questão, como, por exemplo, a esquizofrenia, né? O pessoal tava falando de ficar sem o celular também, pode ser impactado, né, e tudo, então, vocês acreditam que vocês realmente acreditam que as pessoas podem ficar viciadas mesmo em celular, né, ainda mais pessoas que trabalham isso, né, com o tempo foi surgindo novas profissões, né, por exemplo, hoje tem a profissão do influenciador e tudo, as pessoas ficam tendo que postar a vida inteira, né? Eu tô aqui, até tem pessoas até no banho estão lá postando, tô aqui, galera, no chuveiro e tal. Então, esse negócio de vício na tecnologia, você acha que pode ter impactado também? Tem um grande impacto, né? Nesse caso da participante, acredito que a gente tenha que ver todo o histórico, né? Sim. Assim, na minha abordagem comportamental, a gente chama de repertório, que é o quê? Histórico de vida, o contexto em que ela está inserida. Então, assim, se a gente vive numa sociedade que a gente pega o celular na hora que acorda até a hora de dormir, que é o que muitas influencers fazem, né? Bom dia, gente. Tchau, gente. Estou indo dormir. E mostra a vida dele diariamente, né? A rotina inteira. Então, a gente vê nessa participante uma dependência no celular, né? Mas não é na participante, né? É em um grupo de pessoas. Eu acredito que a sociedade inteira esteja com esses comportamentos, esses hábitos, né? Porque a gente tem um distúrbio chamado medo de perder. Que eu já falei muito lá no meu Instagram sobre isso. O medo de perder, você tá sem um celular, você tem o medo de perder uma notícia, você tem medo de perder um evento, né? Tá tudo no celular. As funções estão trocadas, né? E esse distúrbio, ele causa ansiedade nas pessoas, sabe? Então, assim, a gente tá sempre com medo de perder alguma coisa. E, claro, Ellen, que a gente também precisa ter cuidado, né, de fazer um diagnóstico, mas também entender o que é um diagnóstico diferencial. Que é a gente entender se esse fenômeno, né, fiz essa avaliação, isso está durando por mais dias, se isso vai ter um recorte com, por exemplo, um transtorno de humor, um transtorno de personalidade borderline, enfim, que pode estar em conjuntura com essa sintomatologia, né? E aí, quando eu falo de um quadro persecutório, que foi o que aconteceu ali, de se sentir perseguida, né? De ter delírios. O próprio delírio, né? Eu entro muito... Tem uma frase que eu gosto muito do Miguel Vinskins, né? Que é um grande romancista, que ele vai trazer pra gente que a vida, ela não tem equilíbrio, mas nós somos eternos equilibristas, né? Então, a vida não tem equilíbrio,
mas nós somos equilibristas. E da onde que sai esse lugar de desequilíbrio, né? De onde que vem? É onde a gente começa a entender um pouco da história dessa pessoa, né? O que foi passado, como a Ellen trouxe, e quais foram as experiências que foi tendo de ensinagem para o condicionamento disso, para o condicionamento da tecnologia, né? Sim. Quais as recompensas usando a tecnologia? Quais as consequências, né? Nós falamos de uma pessoa aqui que sofria muito hater, né? Que na nossa época era cyberbullying que chamava, agora é hater. Os termos estão aí também atualizando. Então, nós estamos falando de uma pessoa, assim como várias pacientes minhas, da idade dela, né? Ela tem 22 anos, as minhas pacientes por volta de 22, 23, 24, também fala muito sobre isso. O vídeo que mais engaja no TikTok é o vídeo que eu mais recebo comentários negativos. Então, assim, de onde vem esse engajamento? É de uma forma positiva, né? Porque quanto mais comentários uma pessoa tem, mais visualizações ela tem, mais engajamento ela tem no TikTok, no Instagram. Acho que um outro ponto, né, Ellen, quando a gente fala de delirium, né, a gente está falando de algo que confronta o que é real, né? E numa sociedade que está sendo líquida com tudo isso, né, e Bauman vai falar muito disso, de uma sociedade líquida, e que a gente tem perdido esse lugar, né, de firmeza, e a gente está muito vivendo uma sociedade de desempenho, onde eu preciso acordar 4 horas da manhã, postar que eu estou na academia, porque se eu não fizer isso, eu estou sendo improdutivo, eu estou fora da performance normal, e aí eu entro num processo de me cobrar o tempo todo, né? Do porquê que eu não estou fazendo isso. Ou se eu estou, por que eu não estou fazendo mais do que isso, né? Então, que noção de tempo e de realidade que a gente tem criado, né? Quando a gente fala desse espectro do delírio, né? Existem os fatores desencadeantes também, né, Pedro? Que hoje a gente fala muito na internet que são chamados gatilhos, né? Quais gatilhos causam essa sintomatologia? Quais gatilhos para você aí de casa te causa ansiedade? Te deixa desanimado, né? Sim. Com certeza. Vocês acham importante a pessoa ter um momento de ócio, assim? Eu, por exemplo, sou uma pessoa um pouco inquieta, assim. Eu tenho essa cobrança um pouco forte. Eu tenho dificuldade, assim, de ter esse momento de ócio, assim. Eu fico sempre me cobrando pra toda hora tá fazendo alguma coisa, tá sendo produtivo. Realmente. Vocês acham que isso aí é essencial, né? Pra saúde? Ter um tempinho ali, parar, não ficar só pensando em trabalho, né? Sim. É isso que o Pedro trouxe antes, que é a questão várias diferentes... conectar com a natureza, diferentes áreas de lazer. Eu acho que esse momento de ócio, ele também pode ser produtivo, né, Pedro? Sim. Eu acredito que nem... vou corrigir a palavra ócio, pode porque a gente tem né, a gente sempre coloca o tempo que a gente tem, né, e que pode ser aproveitado como ócio, mas não é esse tempo que desperdiça de algum modo, né? Mas quando eu penso na tecnologia, quando eu penso nesse avanço, quando eu penso no tempo, na performance, no desempenho, né, em tudo que a gente tem se colocado para fazer, eu penso muito no que está no nosso controle, sabe? E aí, às vezes, parece que as coisas que estão fora desse lugar, elas perseguem, né? E a gente acaba fazendo escolhas que não são nossas. Então, exemplo, os influencers aí afora, eles vivem esse padrão. Então, eu preciso postar uma foto, fazer uma enquete. Que look eu uso hoje? Azul ou rosa, né? Aquela trend chamada Arrume-se Comigo. Tem muito mesmo. Sério que eles acham que a gente tá se arrumando com eles mesmo? E esse nem é o problema. O problema é o ponto que isso se torna tão natural que eu dependo dessa validação pelas redes sociais, que quando eu paro, por exemplo, num grande evento desse, que é o BBB, vamos colocar aqui, que eu estou sem esses reforçadores e que tem outras câmeras me observando num outro lugar. Outros olhares. Isso. A gente entra nessa seara do que
calma aí, quem sou eu? Eu não tenho ninguém para escolher por mim, né? Não tô dizendo que possa ser esse o caso, mas o conflito com a realidade, ele choca nesse lugar. O que eu tô fazendo, né? Será que quem me colocou aqui fui eu ou foi os meus seguidores que me aprovaram para estar aqui? O reality não mostra se você tá agradando ou não. Eles vivem naquela incerteza. Será que isso aqui que eu fiz, isso aqui que eu falei, tá sendo aceito bem? Como é que é? Então eles vivem diariamente naquela incerteza ali. Sim. Coisa que não acontecia, né, aqui fora. Você tá sendo vigiado 24 horas por dia. É como se você estivesse num podcast 24 horas, sim. Né? E que tem gente que tem muito medo de ser cancelado, né? Pode dar uma baita paranoia, né? Sim. Você tá sendo 24 horas vigiado, né? Sim. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que todas as pessoas precisam de fazer psicoterapia? Qual a visão, assim, de vocês? Quando eu penso nisso, Felipe, eu penso que... assim, pelo menos uma vez na vida ir lá, se consultar, né? Experimentar. Sim. Lacan diz, né? Sou onde não penso e onde não penso eu posso ser. Então, a psicoterapia, o campo de análise é um lugar que te provoca esse lugar de pensamento, de reflexão sobre si e quem você é, mas não só no desenvolvimento de uma coisa específica que você esteja buscando, mas acho que num olhar muito holístico, porque nós atravessamos todas as esferas que atravessam esse indivíduo. Então, quando eu falo disso, eu falo não só de um problema específico, mas tudo que repercute na família desse sujeito, em como ele se vê no mundo, como são as relações que ele cria, como que essa realidade é formada para ele, para conseguir clarificar e levar o sujeito para uma autonomia de si, né? A autonomia, colocar um nome em quem você é. E que é essa a dificuldade que a gente está falando de hoje, numa sociedade que a tecnologia coloca o nome. ChatGPT coloca o nome para tudo que a gente quiser, né? E aí, quem é você? Então fica... E eu tenho usado bastante ChatGPT. Não, ele ajuda muito para programar, para várias coisas. E você tem da terapia, Felipe? Tem tempo, eu já fiz terapia uns 2 anos atrás, foi muito bom, porque eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? Hoje minha ansiedade tá melhor, né? E eu tô sem terapia, né? Mas pretendo voltar em breve, né? Mas eu tô bem melhor da época que eu tava fazendo, me ajudou. Sim. É muito bom. Vocês, os profissionais ali, vocês trazem muita ferramenta pra cabeça da gente, sim, né? Então, ajuda bastante. Pra mim, ajudou muito, assim, tomar decisão, revisar ali minha rotina, para melhorar, né? Refletir alguns comportamentos. Sim, total. Assim, minha experiência foi super positiva, assim, no período ali e tudo. Você tá ali desabafando e o profissional vai te instigando, né? Sim. E, assim, qual que é a maior dificuldade da profissão de vocês, assim, da profissão do psicólogo, até do profissional de saúde? Eu sei que tem muito desafio, né? Mas qual seria essa maior dificuldade, esse maior desafio? Posso responder primeiro? Fica à vontade. Acho que é a resistência. A resistência, ela vem de um lugar muito cultural também, né? Sim. Nós vivemos uma sociedade aqui que hoje a gente tem essa oportunidade de estar falando sobre isso aqui, né? Mas antes era um tabu, né? Antes ninguém falava como eu estava se sentindo, ninguém teria coragem de falar que tem ansiedade, como você fez agora, sabe? Sim. Então, acredito que seja uma resistência. E você, Pedro? Eu vejo esse lugar da resistência, Ellen, e como você fala, eu sinto que é um trabalho de escavadeira, assim. A gente chega em lugares e padrões e manifestações de outras pessoas que estão envolvidas naquele sujeito. Mas que quem dita não é ele está sendo dito por alguém, ele está sendo, né, amando de alguém. Então, quando eu penso nisso, a maior dificuldade talvez seja nesse lugar
Porque, por exemplo, imagina comigo o Lago dos Cisnes, né? O filme Cisne Negro, vou colocar esse aqui. Isso, e imagina que ela sempre teve uma performance ali como cisne branco, né? Sempre muito bem desempenhada naquele papel. E ela vem de uma mãe que sempre idealizou para ela um lugar muito da dança, que a fazia esse confronto de você precisa dar conta, vai dar certo, tô aqui, vamos tirar tudo para você dar conta. E ela tem um treinador que foca também nela nesse contexto de pressão, desse lugar, né? E isso vai se criando as cascatas, sabe? Que não são daquela pessoa, mas sim dos ditos que ela vai recebendo pelos outros. Então, ela passa por um momento ali que ela precisa interpretar um outro papel que não do branco, mas do negro. E quando ela chega para interpretar do negro, ela tem uma outra colega que é tida como rival, que também já fazia esse papel. E ela entra num lugar persecutório, né? Desse lugar de o quanto que eu também, na minha profissão, eu me cobro para me desempenhar melhor, para ser o melhor, para fazer o melhor, né? E que isso também gera adoecimento. Então, são tantas camadas, mas acho que a minha dificuldade chega muito nesse ponto, trazer a luz e a consciência para uma autonomia de si, né? Uhum. E para você, Ellen, assim, o maior desafio Eu acho que gera muito essa questão do fazer as pessoas reconhecerem a psicologia como ciência também, sabe? Uhum. Às vezes as pessoas confundem muito a gente com uma conversinha, um podcastzinho, mas não é, né? A gente trabalha com dados científicos mesmo. Sim. Nós trabalhamos, e é um trabalho muito árduo, que precisa de um reconhecimento na nossa cultura, na nossa sociedade, sabe? Então eu acredito que seja esse o meu maior desafio. Fazer as pessoas entenderem, né, compreenderem e reconhecerem a psicologia como uma ciência, como uma parte da medicina, entende? Então, acredito que essa resistência, esse preconceito de muitos anos, geracionais aí, né? Então, acredito que esse seja o meu maior desafio, Felipe. Nos dias de hoje, ainda existe isso? São terapeutas versus profissional da saúde? Existe isso ainda? Existe vários absurdos, né? Muitos absurdos. Vou falar uma frase absurda aqui pra você agora. Depressão é frescura. Gente, existe ainda, sabe? Então, assim, a gente precisa tá sempre falando, tá sempre postando. Gente, reconheçam a gente como profissionais da saúde. Sim. Porque você precisa dessa saúde, né? É uma saúde integral, porque se sua mente não tá bem, seu corpo não tá bem, né? Sim, com certeza. Deve ser valorizados profissionais, né? São 5 ou 4 anos que passam estudando. 5. São 5 anos aí estudando a mente das pessoas. De graduação, né? Só de graduação. Então, com certeza não é fácil, o pessoal tem que estudar muito para poder estar atendendo, né, cuidando aí, acho que de um dos órgãos mais críticos aí, que é a nossa cabeça, né, não dá para fazer transplante de cérebro, pelo menos ainda, né. Vocês, a profissão de psicólogo, vocês são obrigados a fazer terapia, isso é opcional? Sim, nós temos que fazer terapia, não tem como lidar com tudo isso sem estar também no processo de análise, né, Ellen? Porque é extremamente importante, não só para que o nosso subjetivo não atravesse um lugar que precisa ser completamente objetivo para com o outro, num lugar de acolhimento, empatia, né? Então, são diversas questões que não podem se atravessar. E é na nossa psicoterapia que nós vamos desvendar esses lugares, né, de incômodo, de subversão, identificação, transferência. Os atendimentos afetam vocês, dependendo do caso? Ou ao passar do tempo vocês vão ficando mais isolados? Tipo aquele médico que depois passa muito tempo vendo muito sangue, muita cirurgia, ele fica mais assim...
não afeta tanto, sabe? Não afeta você tanto, sabe? O nosso bisturi é o autoconhecimento. Então, a gente entra para uma mesa de cirurgia tendo esse arcabouço teórico aqui, né? Para dar conta do que vier. Então, esse campo de atravessar, assim, dentro de uma análise, ele é muito complexo. É claro que a gente não é desumano. Então, tem coisas que são do campo do sentir, que sente, que vem, mas que precisa, sim, estar sempre em psicoterapia, né, Ellen? Isso me lembrou também que existe um termo muito conhecido, muito usado, né, nas nossas redes sociais, que é o termo da empatia, né? Mas tem um autor, que eu estava lendo o livro dele, o Hoffman, ele fala sobre habilidades sociais e também fala sobre empatia. E a gente conhece a empatia como se colocar no lugar do outro. O que eu acho bem... O que Hoffman fala, né? Que é bem equivocado dizer isso. A gente tem que procurar estar num lugar ali que seja confortável para os dois. Né? Então, assim, eu só consigo saber do Felipe, eu só consigo saber do Pedro a partir da minha visão. Não tem como eu me colocar no lugar do Felipe, não tem como eu me colocar no lugar do Pedro. Então, sempre quando eu tô atendendo, eu falo, eu consigo imaginar o que você está passando, né? Mas passar por aquilo, aí tem essa questão da identificação, que eu acredito que seja um desafio aí, né? Sim. E por isso que a gente precisa fazer psicoterapia também. Não, bacana. Muito legal mesmo saber mais da rotina de vocês. Hoje os psicólogos eles atendem também online. Sim. Também é possível presencial. Vocês acham que uma coisa é melhor que a outra? Ou dá para alcançar o resultado dos dois jeitos? Tanto online, tanto presencial? Acredito que o resultado pode sim ser efetivo. Eu não posso falar que totalmente igual numa perspectiva mais ampliada do que é a clínica, porque a clínica é feita de subjetividade, então às vezes eu sinto que o que vem para o online vem da demanda do online, o que vem para o presencial vem na demanda do presencial. E o aspecto do sentir. Então, o online ele chega com essa proposta, com esse lugar que também assume uma responsabilidade muito importante com cuidado em saúde, né? E claro, não eximo isso. Tem um campo do presencial que ele também é muito valioso e que a gente precisa, né, Ellen? Eu já penso um pouco diferente, né? Acho que depende do caso. Depende do caso, depende da demanda, né? Porque quando... Eu vou dar um exemplo aqui de um indivíduo com depressão severa. O que eu faço na minha abordagem é aumentar o repertório de comportamentos dele. Como é que ele vai sair dessa depressão, já que ele não consegue sair da cama, não consegue tomar banho? Eu preciso aumentar esses comportamentos, voltar às atividades diárias. E uma boa para sair da cama é se arrumar e ir para terapia. Sim. Né? Sim. Então, assim, depende do caso. Tem paciente mesmo que não consegue sair do próprio quarto e que precisa do atendimento online. Então, eu acredito que não é uma questão de melhor ou pior. É só uma questão de necessidade. O que te atende melhor naquela situação, naquele caso ali? E é uma coisa, Felipe, que eu acho que faz sentido quando ela integrada, e eu acho que essa é a proposta da rede Integra Saúde, né? Porque por mais que a gente esteja no âmbito online, Ellen, né, existe uma multipluralidade de profissionais ali disponíveis para que esse processo todo em conjunto possa acontecer. Então, sobre essa perspectiva, para mim faz muito sentido, né? A psicologia, ela é por si só muito multidisciplinar, né, Pedro? Sim. Você já fez um trabalho sozinho? Não tem como, né? Não tem como. Não existe. Sempre. Então, além dos psicólogos, vocês sempre trabalham com outros profissionais, né? Psiquiatras, médicos. Quais outros, por exemplo, que ajudam? Nutricionista. Educador físico. Estamos sincronizados aqui. Não, legal. E quais são as dicas assim, que vocês teriam para as pessoas que querem
melhorar a saúde mental ou tipo assim, melhorar a ansiedade. Vocês teriam algumas dicas assim que vocês seguem ou que seria bacana o pessoal de casa? Quer falar, Ellen? Fica à vontade. Ler. Eu acho uma boa. Eu acho que a ansiedade, quando ela atravessa um lugar que a gente não consegue dar conta dela, é correr para análise. Vir para um processo quanto antes, né? Mas se tocar é muito importante, né? Sentir a presença do próprio corpo. Ter momentos em que você consiga observar o que você sente. Então, quando eu falo disso, será que você tem consciência desse corpo, né? Se você faz um alongamento, você tá conseguindo dar consciência pro seu corpo. É a sua casa, né? É a casa da sua mente. É o seu físico. Mas assim, quando eu falo ler, é porque eu acho a escrita a minha maior aliada. Então, assim, você escreve o que você está sentindo, por exemplo, você vai ler, você vai reconhecer aquilo de uma melhor forma. Eu costumo dizer para os meus pacientes que, mais do que nossa aliada, a escrita muitas vezes é a minha memória, né? De lembrar os nomes de tudo, de tantos pacientes. Então, assim, mais do que minha aliada, a escrita é a minha memória também, muitas das vezes. Então, eu acho que ler, escrever, também ter consciência do corpo, fazer atividade física, são dicas aí fundamentais. Não, com certeza. Para mim, o que muito funcionou foi a academia. Eu não gostava muito de musculação, e aí a ansiedade pegando ali forte, né? Porque meu trabalho sempre foi muito mental, sempre desenvolvendo aplicativo, trabalhando com tecnologia, um ritmo mega acelerado. Então, eu trabalhei muito para banco, sistema financeiro. E aí, assim, o aplicativo sempre tinha que estar disponível. E pressão, bastante pressão, entregar. Às vezes virava à noite, não dormia. E isso aí prejudica bastante, né? E aí, hoje eu tenho um sono melhor, né? E aí, a academia foi uma solução muito boa, assim. Eu não gostava, era magrinho. Eu ia pra lá, doía tudo. Nossa, isso aqui é ruim demais. Aí, mas aos poucos eu fui vendo a recompensa, a melhoria, assim, do físico, né? Da aparência também, da estética, né? Mas o melhor foi o ganho na saúde mental. Porque ali, quando eu tô com supino ali, 20 quilos no supino, eu não consigo pensar em nada. Eu só penso em empurrar aquilo ali e fazer o exercício, então dá uma clareada boa, assim, na minha mente, assim. Então, pessoal, exercício físico é essencial, assim, depois você termina o treino, ou futebol, pode ser qualquer coisa, você sente aquela endorfina, assim, aquele bem-estar, assim, te dá alívio, né? Sim. E aí eu não larguei mais, né? Também teve um tempo que eu fiz luta, e ajuda pra caramba na ansiedade e tal, pra cabeça mesmo, pra gente dar uma resetada. A ciência do acordar, ela já é muito importante, né? Então, peraí, né? Como que foi meu dia hoje? Eu acordei, eu tomei café da manhã. Como é que eu tava tomando café da manhã? Tava acelerado, nossa, peguei o ônibus correndo, tava atrasado, saí dirigindo. E quando você vai criando esse estímulo de ter essa consciência do seu dia, né? Você vai tendo mais flexibilidade psicológica para entender o seu próprio movimento, né? Uma organização de pensamentos mesmo, né? E também uma organização não só do seu próprio tempo, mas o reconhecimento dele. Porque quanto tempo eu levo pra tomar um café da manhã? Será que, sabe? O tempo de qualidade com a minha rede de apoio, né? Que são os meus familiares, os meus amigos. Quanto tempo eu passo com eles? Então, tudo isso a terapia te traz. Essa consciência do seu próprio tempo, essa consciência da sua autonomia, né? Da sua rotina. E uma das dicas também, aproveitando que a gente estava falando do uso excessivo das redes sociais, é a higiene do sono, né? Porque a gente tem esse mau hábito de ir dormir com o celular na mão. Não sei vocês, mas eu já fiz isso, né? Ou então de levar o trabalho para casa, porque o trabalho tá no celular. Então, assim, são dicas que a gente tem que se atentar mesmo nossa, por quanto tempo, quantas vezes eu faço isso, né? Porque dormir com a tela na mão, a gente já sabe que é errado, a gente já sabe que não é adequado fazer, mas muitas das vezes a gente faz.
Eu levei, assim, os últimos 4 anos eu trabalhei de home office e muitas das vezes eu não consegui desligar, entendeu? Porque às vezes estava rolando um problema crítico, aquele problema ia dar um prejuízo ali para a empresa. Teve uma época que eu estava trabalhando para um banco de investimentos, né? E o aplicativo estava tendo muita fraude. E aí era prejuízo de 20, 30 mil reais por dia. E aí, eu como programador, eu ficava tipo assim, eu ia deitar, não, acho que eu já sei como resolver o problema. Aí ia lá. Aí deitar, assim, né? Não no momento que vai deitar. Aí eu, não, acho que eu consigo. Não, amanhã eu vou chegar com aquele negócio resolvido. E aí, às vezes, acabava virando a noite. Eu voltava pro computador quando eu via 4 da manhã. Aí resolvi o problema, aí 4 da manhã. Caraca, pô, virei. Aí, nossa, mas já aconteceu alguns casos. Ainda mais quando o projeto tava crítico, dando prejuízo ou muita pressão assim. Era muito difícil eu conseguir dormir, porque eu ia deitar, eu ficava lá, não, acho que se eu fizer isso aqui vai resolver o problema do aplicativo, né? Então, assim, cara, sono é essencial. Você tem que ter uma rotina ali pra dormir, desliga tudo, tem que estar gelado, assim, né? Tem que estar uma temperatura melhor, assim, e tal. E não deixar levar o trabalho pra casa. Isso aí é um problema grave, assim, do trabalho remoto. Você acaba tendo dificuldade de desligar. Quando eu trabalhava no presencial, dava 6 horas, tchau, galera, valeu. E em casa eu ia fazer outras coisas, né? Sim. E eu penso muito, voltando também ao tema dos influencers, como é que eles fazem essa separação do vida real, trabalho, né? Porque você ali tem que mostrar que você está consumindo algo, mas você tem que influenciar essa pessoa a consumir também. Você gosta disso que você está consumindo ou você só está consumindo para lucrar? Como é que é isso? O que é trabalho? O que é vida real ali na internet? Eu acho que é o trabalho mais perigoso, né? De um influencer, assim. E assim, a tecnologia vai avançando. Hoje o pessoal fala de metaverso, tem inteligência artificial, mas ano passado estava muito em alta, questões de metaverso e tudo. Aí esse ano a Apple lançou aquele óculos de realidade aumentada, né? Até esses dias eu vi um post de um médico que ele fez a cirurgia com aquele óculos, né? Aí, assim, um exemplo legal que dá pra usar a tecnologia também pra coisas legais, né? Então, tipo assim, ele ajudou muito, porque ele tava com várias telas abertas assim e ele conseguia ver a câmera ali dentro da pessoa, né? Pra fazer a cirurgia, né? Então, beleza, auxiliou muito, mas você parar pra pensar, a cabeça das pessoas, pô, já é difícil sustentar um universo. Imagina vários virtuais, né? Então, é muita informação que a gente absorve, esse excesso de informação, assim... Então, assim, essas coisas, essas ferramentas, assim, as pessoas podem pirar com isso, né? Com esse excesso de informação, né? Eu sou uma consumista de podcast. Eu me sinto próxima das pessoas, eu me sinto como se eu estivesse conversando com elas mesmo, né? Às vezes eu pauso, respondo, tipo, lá em casa mesmo. Pauso, não concordei com isso daí. É como se eu estivesse no podcast também. Então eu acho assim, que é uma conversa, é um bate-papo, mas que é muito louco, né? Então a gente tem essa questão essa preocupação mesmo, o que é real? O que deixa de ser real? Essa amizade aqui, ela é real? Não é, né? Não, ou é para aquela pessoa, não sei. Sim. Mas então a gente tem essa preocupação muito grande em relação ao rompimento da realidade. Eu já reflito muito diferente, porque a minha perspectiva, tudo que eu acredito, né? O que me atravessa é mesmo assim um campo de uma dimensão da natureza que assim... não cabe explicação. Então, pra mim, aquele final de semana que eu tô pedalando ali sozinho, em paz, com o telefone no modo avião, assim, pra ficar lá em cima no avião, não ficar comigo. Uma cachoeira, uma trilha, um lugar que realmente eu me desconecte, assim, por muito tempo, pra eu entender que a realidade daquilo dali também me pertence, sabe? Eu já fiz muito isso, me ajudou muito também nesse tempo de ansiedade, fazer o pedal ali na Floresta Nacional. Sim, sair dando bom dia pra todo mundo, assim. Não, o pessoal é muito gentil lá mesmo, todo mundo dá bom dia, é muito legal. Já fiz as trilhas ali, tem queda d'água, não, realmente
E aí você vai pedalar. Eu gosto de pedalar no meio da terra. Ajuda muito, assim. Sim. Nossa, aí E essas conexões, sem celular, sem nada. São conexões que, né, a gente sente a diferença do atravessamento tecnológico, sabe? Muito nesse lugar. Pode ser usado, um mountain bike, andar de bike também pode ser utilizado como uma ferramenta, mas a terapia também ajuda bastante. Sim. Ajudou, a terapia me ajudou a trazer essas ferramentas mesmo e tal. Musculação, ser mais organizado com meus horários e tudo, né? Tentar fazer ali um ritualzinho ali pra mim poder dormir, né? Então... Exatamente essa palavra, né? Ritual. A gente sofre pela falta de ritos, né? A gente perde a noção de rito quando a gente tem a tecnologia envolvida, assim, na nossa vida como um todo, né? Então, o rito de eu me arrumar, como a Ellen trouxe, o rito de que eu tô ali sempre decidindo pelo influencer qual é a cor da roupa que ele vai usar, mas e eu, né? Quando eu olho pra minha realidade, pro meu espelho, pro meu guarda-roupa, o que eu olho? E aí que... né? Mas muito bom saber dos benefícios que a terapia te trouxe, né, Felipe? Eu acredito que a gente segue transformando vidas, né? Com o nosso trabalho. Porque, sabe o que é? Às vezes parecia um desabafo. Eu tava desabafando com... Eu fazia isso com pessoas próximas, sabe? Eu desabafava com pessoas próximas, mas só que elas tinham viés. E aí, você tendo uma pessoa que não te conhece, que é imparcial, você consegue... ter um pouco mais de certeza ali das coisas. Então você vê que, tipo assim, eu acho que a pessoa não tá tão enviesada, sabe? Aí eu exponho, não, será que isso foi certo? Será que eu fui gente boa? Será que nesse momento aqui eu fui um cara bacana, um cara 10? E aí a pessoa tá ali imparcial, ela fala, não é porque ela vai ser um profissional de saúde, ela vai falar, não, sim ou não. Agora, se eu falar, desabafar pro meu irmão, um parente, ele vai falar, não, tu tava certo, era isso aí mesmo, não, tu é o cara mais legal do mundo. E aí com uma pessoa imparcial a gente consegue ser até mais realista, né? Refletir, né? Refletir. Porque o nosso trabalho não é aconselhar, né? O nosso trabalho não é opinar. Sim. Então, acho que realmente dá certo. Ele ia instigando, assim, tudo. Ele não dava uma... mas, assim, ele me ajudava. Ele me ajudava a chegar em caminhos, conclusões, né? Direcionamentos. Direcionamento. Sim. É muito importante esse trabalho, né? Porque se você, igual eu tô falando, se você ficar só falando com a sua família, desabafando, terapia é totalmente diferente. E até mesmo, Felipe, nesses campos, né? Principalmente da família, né? A gente também encontra muito disso, desse atropelo com a realidade das coisas, né? Então, quando a gente falou lá no começo dessa noção de delírio, de tudo, dessa perca, desse episódio agudo, psicótico que acontece, ele também pode vir desse lugar familiar, que é um lugar que ele está totalmente cheio de padrões, né? Que você está envolvido com uma cultura do seu sistema. E você, a partir do momento que de repente sai dali desse sistema, dessa cultura, e você investe em você, por exemplo, no campo da psicoterapia, para se descobrir, para ter autonomia de si, você acaba rompendo com esse padrão, né? E romper com isso é doloroso. Romper com isso é como se você estivesse fora da realidade, né? Porque quem tá dentro da sua família, não, essa pessoa tá ficando, né? O que tá acontecendo? O que são os questionamentos que eu mais recebo de pacientes que, por exemplo, vão e saem em busca dessa autonomia. Então, buscam um espaço. Pedro, minha mãe fala que não me entende. Minha mãe fala que já não me reconhece mais, que eu já não sou... E quando a família não é a sua rede de apoio? Já teve algum caso assim? Sim. Eu tive vários também, né? O que a gente acredita como rede de apoio, onde a gente cresceu, onde a gente viveu, não deu aquele acolhimento necessário. Você tem, assim, a gente tem um exemplo aí que saiu na mídia, né? Mas de pessoas que estão mais no anônimo, né? Pessoas que não são famosas, né? Antes a gente tava tendo um papo, você tava contando uma história. Sim. E conta pra gente, e isso acontece com pessoas não famosas, anônimas, né? Esse como se fosse um distanciamento ali da realidade, né? Isso, são padrões, Felipe, e nesse caso que eu trouxe foi um caso psiquiátrico que aconteceu
né, no Hospital Psiquiátrico Federal da Bahia, onde uma paciente, ela tem 54 anos, ela já estava ali indo pro aposentamento, né, já estava se aposentando, sempre foi do lar, trabalhando em casa e tudo, e 2 filhas, um marido e uma comunidade em volta, né, de vizinhos. E aí chega um certo momento do dia que ela simplesmente joga, né, eu sou rainha da Inglaterra. Então, o marido olha para aquela fala e essa mulher tá ficando doida, né? E aí entra as filhas, mãe, que é isso? Eu sou rainha da Inglaterra. E que é isso, né? Se as pessoas lá fora, minha mãe vai achar que minha mãe tá doida, né? Porque esse lugar do doido não é um lugar que pertence a algo que fala dessa subjetividade. O lugar do doido, ele tá sempre sub-humano, né? Não tá no lugar de humanidade, do que eu posso expressar, talvez, no campo do que eu tô ali enrustido. E aí, num outro momento da história dessa paciente, quando nós olhamos o caso clinicamente, é uma pessoa que ela viveu essa função de ser dona de casa por muito tempo. E esse lugar da loucura, ele entra, por exemplo, a partir do momento que se contrata uma empregada doméstica para a casa dela para retirar essas funções dela, que é algo que já era cotidiano para ela. Adaptativo. E que ela simplesmente agride essa doméstica. Então ela agride e sai daqui, eu sou rainha da Inglaterra. Então é sucumbir um lugar que sempre foi meu. 54 anos eu tive fazendo isso. Então, o tanto que isso atravessa o real, né? Atravessa esse lugar do delírio, de qual é o lugar que a gente está falando do louco? É o louco que a gente está tirando da função dele e está dizendo para ele que ele não está normal? Ou é que outro lugar? E a gente consegue analisar também um extremo muito grande nessa história, né? Assim, por que rainha da Inglaterra, Pedro? Perfeito. Por quê? Porque esse sentimento, né, de, poxa, eu tô com muita função, né? Eu sou rainha da Inglaterra. Muito poder. Que tá acontecendo comigo, na minha individualidade, e aí a família, não, vamos terceirizar e vamos contratar uma doméstica. Mas será que esse foi o lugar mesmo? Desse lugar de rainha, né? É uma história, assim, de se refletir mesmo, né? Sim, Até porque o primeiro pensamento que a família teve é de que, nossa, tá ficando doida. Nossa, mas lá fora, o pessoal da rua não pode saber que ela tá doida, né? Então, uma preocupação também com o externo, com fora da família ali, com o olhar do outro. Sim. Então, é um caso, assim, interessantíssimo mesmo. Sim. Não, interessante, chocante, hein? É um padrão comportamental, né? E assim, ela é uma pessoa mais de idade, mas você já viu, cara, pode acontecer com pessoas mais novas também, né? Sim, e pessoas de qualquer idade, Felipe, né? Eu tenho trabalhado isso também com esse público, mas é a reelaboração desse lugar de sentido. Então, peraí, se eu perdi minha funcionalidade aqui, que outras potencialidades eu posso trazer para minha vida e potencializar comigo, né? Então, é trabalhar a ressignificação disso, desse lugar. Foi um lugar de trabalho que passou. Vamos investir num outro lugar da sua vida agora, que está num outro momento, que está num outro movimento, trazendo sentido mesmo. E sem colocar essa carapuça do louco, né? Isso não é... E na minha abordagem, a gente fala que é muito perigoso extinguir. O que fazer? Fazer um processo de extinção de um comportamento, de tirar aquele comportamento do nada, né? Se você está acostumado 54 anos a fazer uma coisa, é perigoso você parar de fazer isso, sabe? Você não se reconhece mais, que nem você disse, na sua funcionalidade, né? Então é perigoso a gente extinguir um comportamento. Não, com certeza. A gente está se aproximando aqui dos minutos finais, 5 minutos finais. Eu queria que cada um de vocês assim desse uma ideia quente, algo assim, pode ser uma dica de livro, alguma coisa assim que mudou a vida de vocês, que seria relevante para quem está assistindo e tal. Algo que impactou a vida de vocês ou a vida profissional. Sim. E aí... Bem rápido e objetivo, acho que uma ideia quente que eu dou é que você que está aí com a dúvida e com receio de fazer psicoterapia, por favor,
venha, porque aqui do outro lado, o nosso lugar, principalmente quando eu falo de cuidado com a saúde mental e quando eu falo da Rede Integra Saúde, é esse lugar que nós estamos oferecendo hoje, né, de multipluralidade para a sua reintegração com a saúde como um todo. Então, o primeiro conselho é buscar a psicoterapia se você já está nesse movimento, até porque foi algo que eu precisei e em um momento chegou até mim, né? Então, venha, porque é necessário cuidar com a saúde mental para a gente conseguir desbravar outras potencialidades e não esse lugar da depressão, da tristeza, né? Da limitação. Né? A minha ideia é que a gente é a mesma. Procure terapia se você não faz ainda. Ou se você também não está contente com seu psicólogo, sua psicóloga, procure outro, né? Não desista de fazer essa movimentação da busca, né? Porque é algo realmente significativo e que mudou a minha vida. Legal. E minha ideia quente, pessoal, façam terapia, se você vê a necessidade ali de trabalhar algumas questões dentro de você, né? Eu acho que ajuda para qualquer pessoa. Exercício físico, se movimentem. Me ajudou muito com ansiedade. Se conecta à natureza, vai pedalar. Academia ajuda. Mas assim, nem todo mundo gosta de academia e vai dar certo com aquilo, né? Aí, sei lá, procura uma luta, qualquer coisa, uma dança. Outros esportes, né? Outros esportes, ginástica. Eu também já tô enjoando. Mas daqui a um tempo eu vou, sei lá, fazer uma luta ou voltar a andar mais de bike, né? Ampliando o conceito de movimento, né? Isso. Com certeza. Mas é isso, pessoal. Aí, livro, por exemplo, para quem quer saber mais, tem algum material, alguma coisa? Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido? Do Franklin, Viktor Franklin. Eu acho que esse é o que eu mais me apeteço. Esse livro acho que é muito importante para quem esteja nesse processo de busca de psicoterapia, começar entendendo por si. Muito bom, foi você que me indicou ele, eu li. Eu vou indicar algo mais sobre habilidades sociais, né? Sobre como a gente deve se comportar, como a gente deve ter essas conversas, assim, como a gente entra num podcast, como a gente sai, que se chama Comunicação Não Violenta. É um livro muito bom e muito conhecido. Eu vou indicar O Poder do Subconsciente. Foi um livro bem bacana que eu li, me ajudou também com algumas questões. Não se trata tanto não se trata tanto de saúde mental, mas se trata ali de você trabalhar questões internas ali, de você fazer ali certas autoafirmações e tal, para você ganhar mais confiança, trabalhar melhor as ferramentas ali da mente e tal. Então, bem bacana. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso podcast Ideia Quente, que estamos de volta. Sim. Pessoal de casa, como é que o pessoal de casa encontra vocês? A rede social, os arrobas aí? Então, eu estou lá no @opedropsi e em conjunto, parceria com a Rede Integra Saúde online, disponível, atendimento em todo o Brasil. Vocês podem me encontrar por lá. Eu também tô no Instagram, né? @psiellencris, ELLEN, Cris, né? E também podem me encontrar, Ellen Cristina, lá na Rede Integra Saúde. Show demais! E aqui você pode me encontrar no Felipe_Périos, podcast Ideia Quente, Ideia Quente Podcast no Instagram e também no YouTube, tá? Então a gente vai tentar aí fazer episódios toda semana, tá bom, galera? Estamos definindo o horário certinho pra gente ter uma recorrência aí mais certa do programa. E muito obrigado, valeu, tamo junto.